Olá amigos, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que nos segue. Este é o Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América. Ainda continuamos a trabalhar em casa, mas garantindo toda a informação dos palopes e não só, diariamente neste espaço no Facebook e também no YouTube, com as nossas emissões de rádio e com a nossa página da internet. Eu sou o Amancio Miguel e estarei convosco nos próximos 30 minutos. Entre outros temas, hoje iremos falar de Angola. Isabel dos Santos fecha escritórios em Lisboa, capital de Portugal, e falha pagamento de funcionários. Em Moçambique, a Renam, que é o principal partido da oposição, diz que em 45 anos de independência o país registrou retrocesso econômico. Estes os pontos em destaque. Nos próximos minutos teremos também notícias de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Estados Unidos. Mas para já vamos recordar alguns dias da história. A 24 de junho de 2016, em decisão histórica, os britânicos decidem sair da União Europeia. É uma decisão que foi feita na sequência de uma votação dos britânicos no referendo pela saída pela União Europeia. A decisão, conhecida como Brexit, derrubou as bolsas de valor da Ásia e de mercados futuros da Europa e dos Estados Unidos antes mesmo do resultado oficial ser divulgado. A libra esterlina, a moeda do Reino Unido, caiu naquele dia e chegou a atingir o menor valor frente ao dólar em 31 anos. No Japão, por exemplo, diz o site de história que a bolsa de Tóquio caiu em 8%. Outra data de destaque na história, e para aqueles que gostam do futebol, infelizmente não temos tido futebol nos últimos tempos, mas uma das principais praças do futebol, um dos principais espaços de futebol também faz anos hoje, e esse palco está no Brasil. No dia 24 de junho de 1950, os brasileiros celebraram a inauguração do estádio Mário Filho, mais conhecido como estádio do Maracanã. É o mais famoso do país e um dos símbolos mundiais do futebol. O estádio fica na cidade do Rio de Janeiro, começou a ser construído em 1948, com o objetivo de ser o maior estádio do mundo e também um palco perfeito para os jogos da Copa do Mundo de 1950. Quando foi concluído o Maracanã, diz a história, tinha capacidade para receber 150 mil pessoas. Contudo, este estádio acabou tornando-se num cenário de um dos dias mais tristes do futebol brasileiro, e os brasileiros tomam o futebol com muita seriedade. Quando o Brasil foi derrotado dentro da casa pelo Uruguai por 2-1, diante de 200 mil pessoas. Mas isso não retira todo o valor que é o estádio de Maracanã. Agora vamos às notícias, dizer também que os nossos amigos estão convidados a fazer os seus comentários através do Facebook e também através da plataforma YouTube, e nós iremos partilhar nos próximos minutos também esses comentários dos nossos amigos que mandam aqui, e hoje estou bem preparado porque levei o outro telefone. Vamos começar com notícias e vamos exatamente a Angola, ou melhor, a Cabo Verde. Vamos a Cabo Verde, onde o Tribunal Supremo de Justiça de Cabo Verde indeferiu o pedido de habeas corpus ao colombiano Alex Saab Moran, acusado de branqueamento de capitais pelos Estados Unidos, que pedem a sua extradição. A decisão foi tomada ontem sob a Voz da América, nesta quarta-feira, dia 24 de junho. O pedido de habeas corpus foi feito pelo advogado do empresário José Manuel Pinto Monteiro, que considera a decisão ilegal. A defesa pode ainda recorrer à decisão do Tribunal de Relação de Barlavento, que na passada sexta-feira validou a prisão preventiva de Saab, decretada pelo Tribunal de Comarca do Sal no dia 14, isto 2 dias depois de ter sido detido naquela ilha quando o avião em que seguia para o Irão parou para reabastecer. A Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde diz que o empresário colombiano que estava a serviço do governo da Venezuela, cujo embaixador acreditado em Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega,
chama de enviado especial, tinha um mandado de prisão colocado na página da Interpol. Entretanto, o advogado de defesa Pinto Monteiro disse à Voz da América que, de acordo com o documento na sua posse, o nome de Alex Saab foi colocado na página de alerta vermelho daquela rede internacional de polícia no dia 13, tendo sido, no entanto, detido um dia antes. Neste momento, está aberto o processo para a sua extradição para os Estados Unidos, enquanto a Venezuela, que enviou uma equipa de advogados para Cabo Verde, pede a sua libertação por considerar a prisão ilegal. Nós temos na nossa página da Voz da América, página da internet, mais detalhes sobre este processo e poderá visitar a nossa página. É simples, clica www.voaportugues.com e aí terá toda a informação relacionada com este caso que mexe com a diplomacia da Venezuela e também com as autoridades cabo-verdianas, uma vez que os Estados Unidos pedem que Alex Saab, o empresário colombiano, seja extraditado para os Estados Unidos, onde vai enfrentar crimes de ordem financeira. E agora, continuando a falar de finanças, vamos a Angola. Isabel dos Santos, empresária, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, viu-se obrigada a encerrar permanentemente os seus escritórios na capital de Portugal, Lisboa, depois das suas contas terem sido congeladas. Esta notícia foi avançada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, responsável pela publicação de Luanda Leaks, uma investigação que revelou a rede de negócios da filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, do seu marido e também de alguns sócios. Esta bilionária fechou de forma permanente os escritórios dos seus principais negócios em Lisboa, Portugal, culpando o congelamento de ativos pelo recuo de suas empresas e perdas de empregos causados por ele. Um porta-voz de Isabel dos Santos confirmou à imprensa local o encerramento de escritórios da luxuosa Avenida da Liberdade e a falta de pagamento de funcionários por 4 meses, renda e outras contas nos últimos meses. O seu porta-voz não mencionou as empresas afetadas, mas o edifício abrigava a Fidequit, uma empresa de serviços de gerenciamento que desempenhou um papel central no seu império comercial, a Santoro Finance e a Santoro Financial Holdings, que detinha participações importantes em vários investimentos. Este é, a partir de Virgínia, de Alexandria, concretamente, o Washington Fora de Horas da Voz da América. Continuamos a falar de Angola, o país que quer fomentar o diálogo com as minorias religiosas, particularmente com a comunidade muçulmana, disse hoje fonte oficial, considerando que o país tem sido um exemplo na região e no continente em matéria de promoção de liberdade religiosa. Segundo a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania angolana, Ana Celeste, as ações relativas à proteção, defesa e promoção da liberdade religiosa no país estão em perfeito alinhamento com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. A governante, que falava hoje na abertura de um seminário sobre direitos humanos e liberdade de religião, referiu que o executivo angolano está firmemente empenhado na normalização da situação religiosa. Outro compromisso importante do país, disse, tem a ver com a promoção do processo de reconhecimento das confissões religiosas e, ao mesmo tempo, proteger os cidadãos de todas as práticas religiosas que violam os direitos humanos. No início do programa, prometi que teríamos interatividade com os nossos amigos que nos seguem no Facebook e também no YouTube, mas agora vou me concentrar no Facebook. Uma saudação especial àqueles que foram os primeiros, aqui também há um concurso, aqueles que foram os primeiros a entrar para o Washington Fora de Horas, neste caso Feliciano dos Santos, Denise Alves, Mamad Iqbal Daoud. Em termos de comentários, o Ralha Pungo diz que está a seguir o Washington Fora de Horas. O Sebastião Domingos Simão está em Lisboa a seguir o Washington Fora de Horas, bem como não, a Sandra Helena, que está em Cambridge, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, também segue este Washington Fora de Horas. E Mamad Iqbal Daoud, como sempre, o nosso amigo Tic Liman, a terra dos bons sinais, ali na Zambésia, que este ano não teve as suas habituais festas, isto por conta da Covid-19, mas creio que para o ano o Quilimane volta
a ter as suas famosas festividades, porque é uma cidade que gosta muito de celebrar. Biston Paulo Messini segue-nos e diz boa noite. Será que está num país que já é noite? Deve ser. O Domingos Tomás segue o programa a partir de Canchaichai, em Moçambique, província de Gaza, e lá da Sacuda está em Angola. E ainda aguardo, amigos, os comentários em relação aos assuntos que estamos aqui a destacar neste Washington Fora de Horas. Já falámos, por exemplo, do caso do encerramento de escritórios de Isabel dos Santos em Portugal, concretamente em Lisboa, e também falamos do facto das autoridades angolanas afirmarem que estão interessadas em promover as minorias religiosas. De Angola, continuamos na região austral de África e vamos a Moçambique. O presidente da Renamo, Souf Mamadi, diz que a economia de Moçambique está em retrocesso e os níveis de pobreza ainda irão agravar. A crítica de Mamadi surge faltando um dia para Moçambique completar 45 anos de independência nacional, nos quais é governado pelo Partido Frelimo. É amanhã que Moçambique completa 45 anos de independência. Mamadi disse que, enquanto os governantes não adotarem filosofias de desenvolvimento claras, o país continuará sempre na cauda do desenvolvimento. Este líder do maior partido da oposição de Moçambique criticou, em particular, a partidarização do Estado, a corrupção, o nepotismo, o clientelismo, a exclusão social e a negação da convivência política pacífica. No seu discurso, Mamadi disse que o Partido Renamo está comprometido em concluir o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos seus homens armados residuais, que muitos estão na Serra da Gorongosa ou por ali perto. Ele pediu a aceitação e o acolhimento destes compatriotas pela sociedade sem nenhuma discriminação nem hostilização por terem sido membros da Resistência Nacional Moçambicana, que é a Renamo. Comentando o discurso de Mamadi, o analista político moçambicano Simão Nhambe disse à Voz da América que a Renamo está representada no Parlamento e deve apresentar propostas concretas para o desenvolvimento do país e não se limitar a criticar. Quanto à reintegração dos homens armados, Nhambe disse que o posicionamento da Renamo deve ser reforçado não só pela posição radical que eles assumem em relação a Mariano Nhongo, mas sim pelo interesse comum, que é a paz que pretende alcançar para Moçambique. Um detalhe aqui, Mariano Nhongo é o general da Renamo que lidera uma insurgência na região centro do país por não concordar, segundo diz, com a liderança do Souf Mamadi e quer uma nova liderança para a Renamo, mas tanto o Souf Mamadi como outros líderes da Renamo dizem que Mariano Nhongo não tem razão nas suas afirmações. Este é um assunto que também pode seguir na página da Voz da América, que é www.voaportugues.com. Vamos continuar com mais notícias, falando ainda de Moçambique. As rádios e televisões moçambicanas passam, a partir desta semana, a transmitir nas línguas Emakwa e Xixangana programas sobre os direitos e deveres fundamentais dos cidadãos previstos na Constituição da República de Moçambique. O diretor executivo do Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação, Secalecane, Tomás Vieira Mário, disse ao jornal O País que a maioria dos moçambicanos ainda não está preparada para ler a Constituição em português. É por isso que, em 2019, a sua organização lançou a Constituição nas línguas Emakwa e Xixangana para que os cidadãos dessas línguas, que são a maioria em termos também regionais, possam ter acesso aos seus direitos e deveres patentes na Lei-Mãe. Tomás Vieira Mário diz que o documento aparece como para as elites que estão no Parlamento ou no Governo, isto falando da Constituição em língua portuguesa, o que, na sua opinião, é errado. Portanto, devia haver um esforço para que as pessoas conheçam os seus direitos, liberdades e deveres fundamentais em todas as línguas. A língua Emakwa é falada no norte de Moçambique, em muitas regiões do norte de Moçambique, só dizer que a província de Nampula, com pelo menos 6 milhões de habitantes, é a mais populosa do país e a maioria fala Emakwa, enquanto que
O Xangana, que é do grupo linguístico Tsonga, ou uma das variantes, é falado basicamente no sul de Moçambique, mas já há muita gente que ainda comunica-se nestas duas línguas, daí o esforço de colocar estas duas línguas, ou melhor, colocar a Constituição da República nestas duas línguas, para que muita gente tenha acesso a essa informação. Da região austral de África, vamos agora para a parte central, concretamente São Tomé e Príncipe. Os acusados do assalto ao Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, de São Tomé e Príncipe, começaram a ser ouvidos nesta quarta-feira pelo Ministério Público. São 4 jovens de idades compreendidas entre 21 e 31 anos, todos com cadastro de crimes de furto e burla, segundo informação da polícia. O assalto ao INSS aconteceu no dia 15 e terão levado pouco mais de 10 mil euros. De acordo com o comissário da Polícia Nacional, Harrison Trindade, o assalto realizado naquele dia 15 de junho foi preparado por um motorista da instituição e executado por 3 jovens do distrito de Lobata. A polícia anunciou que durante a operação de captura dos alegados assaltantes foi recuperada mais de metade dos cerca de 20 mil euros em moeda nacional que tinha sido levados dos escritórios do INSS destinado ao pagamento de pensionistas acamados. E agora mais para a parte ocidental de África, vamos a Guiné-Bissau. O chefe de Estado deste país, Umaro Sissoko Embalo, anunciou que o governo turco comprometeu-se a apoiar o seu governo na construção de um novo aeroporto internacional, bem como de um hospital de referência na Guiné-Bissau. Umaro Sissoko Embalo fez este anúncio na noite de ontem no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, depois do seu regresso de visita de 3 dias à Turquia e ao Catar. O presidente da Guiné explicou a jornalistas na sua declaração que, no encontro de trabalho mantido com seu homólogo Recep Tayyip Erdogan, abordaram a questão da política internacional, em particular o conflito da Líbia. Sissoko Embalo lembrou que, antes da sua deslocação à Turquia, reuniu-se com o presidente Denis Sassou Nguesso, do Congo, indigitado pela União Africana como mediador da crise na Líbia. Sissoko Embalo informou que falaram igualmente da cooperação entre os dois países, tendo anunciado que o governo turco comprometeu-se em apoiar o Estado da Guiné-Bissau na construção do referido novo aeroporto internacional, assim como a construção de um hospital de referência naquele país. Voltamos ao Facebook. Vamos ver aqui os comentários. Salvador Chirleng diz que está em Vilanculos, Moçambique. O Carlos Caiundo coloca uma série de bandeiras de muitos países. Será que são os países por onde o Carlos já passou ou são os países de eleição do Carlos? A primeira bandeira que ele coloca é de Angola e posso desconfiar que é de facto angolano. Será que o Carlos Caiundo está na banda ou está noutra cidade de Angola? Aguardo a explicação. O José Alberto Mate segue o Washington fora de horas a partir de Maputo, Moçambique. O Laurindo Nanque segue o Washington fora de horas, não muito longe aqui de Alexandria, Virgínia. Segue o Washington fora de horas a partir de Baltimore, no estado de Maryland, um dos estados paredes meias com Washington DC. E Exal de Barros está em Luanda, Angola. Sirajo Biang está em Bissau. Como é que está a situação aí na Guiné-Bissau, amigo? Também temos o Van Vicente, que segue também o Washington fora de horas a partir de Bissau, Guiné-Bissau. E também o Gabriel Futi, que diz boa tarde a partir do pulmão esquerdo do mundo, Floresta e Mayombe, município de Bucuzau, em Cabinda, Angola. Daqui a pouco voltamos para o nosso contacto através desta interatividade no Facebook, mas vamos agora continuar com mais notícias. A última notícia que passamos foi desta visita do presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, que foi ao Catar e à Turquia, e a chegada ao aeroporto internacional de Bissau anunciou que a Turquia vai ajudar o país a construir um aeroporto de referência e também um hospital de referência na Guiné-Bissau. Voltamos à África Austral, concretamente vamos já a Zâmbia. O governo deste país aprovou um pacote de estímulo econômico no valor de 8 mil milhões de kwaches, cerca de 439 milhões de dólares americanos,
para aliviar o impacto da pandemia da Covid no país. O segundo maior produtor de cobre de África, que é a Zâmbia, lutava com a crescente dívida pública, mesmo antes da pandemia do novo coronavírus, obrigar a redução das exportações em virtude da queda da demanda de matérias-primas a nível global. O pacote neste caso, os 439 milhões de dólares, destina-se particularmente a setores sociais mais carentes, como os aposentados, trabalhadores por contrato e fornecedores que foram atingidos pela reduzida liquidez registrada desde o início da pandemia. Muitos países, a partir de março deste ano, limitaram a movimentação, o que também teve impacto na sua produção. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exortou Israel a renunciar ao plano de anexação na Cisjordânia, o que para ele seria uma violação muito grave do direito internacional. O pedido de Guterres está no relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas, divulgado antes de uma reunião bianual deste Conselho sobre o conflito israelo-palestiniano, que deve realizar-se hoje com a participação de vários ministros a pedido da Liga Árabe. A anexação ameaçaria os esforços a favor da paz na região, insistiu António Guterres, lembrando a oposição, incluindo dentro da sociedade israelita, contra o projeto. O governo do primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, deve anunciar a partir de 1 de julho a estratégia para implementar o plano norte-americano que prevê a anexação por parte de Israel de colónias judaicas e do Vale do Jordão, uma vasta planície agrícola na Cisjordânia e a criação de um Estado palestiniano num território reduzido. Esse plano foi rejeitado pela Palestina. Aqui nos Estados Unidos, mais um livro relacionado ao presidente Donald Trump chega às notícias. O irmão do presidente americano Robert S. Trump deu entrada de uma ação em tribunal para impedir a publicação de um livro potencialmente comprometedor escrito por uma sobrinha de Donald Trump. O livro, com o título em português Demasiado e Nunca Suficiente, Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo, deve ser publicado a 28 de julho, mas o irmão do presidente alega que a autora violou um acordo de confidencialidade que assinou nos anos de 1990, relacionado com a herança de Fred Trump, seu avô e pai de Donald Trump. A tentativa de dramatizar e distorcer a nossa relação familiar após todos estes anos para obter ganhos financeiros é uma farsa e uma injustiça para a memória dos nossos queridos pais, disse Robert S. Trump numa declaração citada pela imprensa. O resto da família e eu próprio estamos muito orgulhosos do meu maravilhoso irmão, o presidente. E para nós, as ações de Mary são realmente uma vergonha, acrescentou Robert S. Trump. Segundo a editora Saman Shasta, o livro de memórias lança luz sobre a história sombria da família do presidente norte-americano Donald Trump. O livro de 240 páginas, Mary Lee Trump, relata eventos que testemunhou na casa dos avós em Nova York, descrevendo, e citamos, um pesadelo feito de traumas, relações destrutivas e uma trágica mistura de negligência e abuso, segundo a editora. Este é o segundo livro este mês que chega aos tribunais e também é destaque na imprensa por alegadamente trazer informação que não é muito abonatória ao presidente Donald Trump. O outro livro que deve estar a ser lançado por estes dias é o livro do antigo Conselheiro Nacional de Segurança, John Bolton. Voltamos com notícias do continente africano. Nos Camarões, os laureados com o Prémio Nobel da Paz pedem um cessar-fogo devido à Covid-19 para as problemáticas regiões ocidentais do país de expressão inglesa. Entre eles estão Mohamed Yunus, neste caso os prémios Nobel, Mohamed Yunus, o banqueiro dos pobres do Bangladesh, e os antigos presidentes do Timor-Leste, José Ramos Horta, e da África do Sul, F.W. de Klerk. Eles fazem parte da campanha global pela justiça e nos Camarões, que na segunda-feira instou o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a União Africana a pressionar o fim de combates naquela região do Camarões. O grupo dos 15, que inclui 3 ex-embaixadores dos Estados Unidos nos Camarões, quer uma trégua entre os rebeldes anglófonos e os militares nas regiões ocidentais
para que os profissionais de saúde possam combater com segurança o vírus que provoca a Covid-19. Na imprensa, na mídia social concretamente, os grupos rebeldes anglófonos e camarões, que querem a independência da sua região de maioria francófona, tiveram reações contraditórias ao chamado cessar-fogo. Uns apoiam, outros fazem-no com reservas e outros que só param as suas atividades quando o exército de tirar os seus homens daquela região. As forças armadas dos Camarões indicaram que continuariam ataques às bases separatistas e porta-voz do governo de Camarões, René Manuel Sadi, disse que comentaria os pedidos de cessar-fogo no momento apropriado. A Organização das Nações Unidas diz que o conflito separatista de Camarões deixou 3.000 mortos e deslocou mais de meio milhão em 4 anos de luta. Até agora, Camarões confirmou 12.321 infecções e 309 mortes pela Covid-19. Caminhamos para o final deste nosso Washington Fora de Horas. Antes de passar para as notas do trending, vou até falar com alguns dos nossos amigos aqui. O Basto Felipe Ulica diz que segue a partir de Luanda, Angola. Diz que na maioria dos bairros de Kifangondo não há água, mas para quem conhece o Kifangongo, ali é uma fonte de água. Como se justifica isso? Vamos pedir aos nossos correspondentes em Angola para seguirem também esta situação e se justificar a notícia. Nós iremos aqui nos espaços de vídeos da Voz da América trazer esta problemática, porque de facto nesta altura da Covid-19 é complicado não ter água. Aliás, uma das principais mensagens é lavar as mãos. Como é que podemos fazer isto se a água é que escasseia? Dea Joaquim diz que está ligado a partir de Moçambique. De São Tomé e Príncipe temos o Ahmed das Neves, diz que está no distrito de Lembá. Vitor Aqua diz que gosta muito deste programa e segue a partir de Angola, concretamente Namibe. E o último que mandou a mensagem aqui e fez questão de colocar muitas bandeiras do seu país é o Chirson Wakamatavele. Ele está concretamente em Moçambique. Essas bandeiras, Chirson, deve ser uma celebração antecipada dos 45 anos de independência de Moçambique, que serão assinalados amanhã, dia 25 de junho. A independência de Moçambique foi declarada nesta data em 1975 pelo presidente Samora Machel. Vamos agora para aquilo que é trending na internet, no Google. Mais de 1 milhão de pesquisas estão focadas no terremoto em Oaxaca, no México, que teve uma magnitude de 7.4 na escala de Richter. Este terremoto ontem atingiu o sul do país, mas foi sentido até a cidade do México. No Twitter, muitos americanos desconheciam e por isso o Twitter hoje está ao rubro com a descoberta de que o estado de Rhode Island chama-se na realidade Rhode Island and Providence Plantations, uma referência às plantações dos senhores de escravos. A atual governadora do estado, Gina Raimundo, assinou esta semana uma ordem executiva que oficializa a redução do nome para simplesmente Rhode Island. No Facebook, aqui onde estamos, nesta plataforma, no Facebook, no top 3 dos trending, do que está a bater, neste caso, está uma publicação da cantora Demi Lovato, que publicou uma foto com os dizeres: diz o nome dela, faz mais por Breonna Taylor. Breonna Taylor era uma técnica de saúde de 26 anos que foi morta pela polícia em Louisville, no Kentucky, depois de um raid não anunciado à sua casa há mais de 3 meses. Breonna Taylor sofreu 8 tiros. Entretanto, um dos agentes envolvidos nesse raid foi despedido, informou ontem o Departamento de Polícia de Louisville. Desde a morte de George Floyd, o africano-americano, que todos estes casos clamam agora por justiça, e várias celebridades têm se envolvido. A publicação de Demi Lovato teve mais de 4.000 partilhas e mais de 15.000 reações. Um abraço ao Nelson Mbanga Jutalo Nelson, que está em Luanda. Um grande abraço. Faz questão também
Aqui no Washington Fora da Hora já de facto o patriotismo é alto. Ele coloca a bandeira de Angola duas vezes para dizer que não haja dúvidas. Um abraço, Nelson. No YouTube, o videoclipe da música Trollers de 6ix9ine, com participação de Nicki Minaj, está há praticamente 2 semanas a liderar os vídeos de música mais vistos nesta plataforma. Trolls já ultrapassou as 140 mil visualizações e esta semana está também em primeiro lugar na Billboard, na lista dos 100. Vai valer a pena ouvir o topo americano da Voz da América neste sábado. Se perder no sábado, pode ainda seguir o top 10 da Voz da América na segunda-feira, ou não, vai seguir a emissão vespertina na nossa página da internet, que é o www.voa.com. Também há 2 semanas a liderar a secção de cinema está o trailer do filme Bill and Teddy Face Music. Está disponível há 1 semana e é o trailer mais visto dos últimos dias, com 12 milhões de visualizações. E aqui fica a dica: será que essas 12 milhões de pessoas que foram lá clicar e viram o trailer depois vão seguir o filme ou não? Creio que sim. As salas de cinema em muitas cidades americanas ainda não abriram. Pelo mundo há cada vez mais abertura e esperamos que nos próximos dias a situação da Covid-19 de facto melhor, mas continuamos com a mensagem de sempre. E vou roubar hoje uma mensagem do Álvaro, que diz que fique em casa. Eu vou acrescentar: fique em casa sempre que possível, não há saídas desnecessárias, porque as nossas saídas também podem complicar a nossa situação, mas se tiver que trabalhar, aí não há hipótese, toma todas as medidas de precaução e continue a lavar as mãos, continue a respeitar o distanciamento, isto para não prejudicar os outros. E nas situações justificáveis, vamos usar as máscaras, que ajudam de facto a não passar o vírus aos outros. Amigos, foi um prazer estar na vossa companhia em mais este Washington Fora de Horas da Voz da América, a partir de algures, em Alexandria, aqui em Virgínia, onde moro. Espero nos próximos tempos, quem sabe, voltarmos ao estúdio com aquele todo o nosso cenário bonito, mas enquanto isso não acontece, continuamos aqui a trazer as notícias, que é o essencial. E todos os dias tenho a minha companhia ali atrás, que é o Pensador. Um grande abraço do Amâncio Miguel, até para a semana. Voltaremos a encontrar nas emissões de rádio e noutros espaços de notícias da Voz da América. Continuação de uma ótima manhã de quarta-feira para aqueles que estão neste lado do hemisfério, uma ótima tarde de quarta-feira para os que estão no outro lado do mundo, e para os moçambicanos, felizes 45 anos de independência. Um grande abraço, até!